E ele dizia hoje, para se pregar algo assim, você tem que colocar 26 motivos para servir ao Senhor, entendeu? Para que as pessoas entendam. E mais 37 motivos, sabe, numa mesma pregação, para explicar para o povo que não é bom desobedecer a palavra do Senhor. Por quê? Porque a visão é outra, está diferente. E nós, meus amados, precisamos nos render ao Senhor desta forma. E a palavra fala: sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro, para que a partir desta palavra, irmãos, arraigada no nosso coração, firmada em nós podemos resistir ao diabo. Resistir, meus amados, àquele que vem contra nós. Meus amados, resistir às nossas inclinações humanas. Resistir, meus amados, a algumas coisas que estão em nós e que ainda se inclina para o mal, sabe? Se inclina para aquilo que não convém, né? Nós precisamos, meus amados, nos render ao Senhor, porque o inimigo, ele não veio para brincar. Como um servo de Deus que eu conheço há algum tempo, ele diz assim, ele sempre diz que o diabo não brinca de ser diabo. Alguém conhece? Conhece aí, Porfírio? Esse cara, a Lúcia conhece. O diabo não brinca de ser diabo. João capítulo 10, verso 10, meus amados, diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Meus irmãos, nós temos vivido um tempo em que nós precisamos vigiar a cada dia. Vigiar mesmo. Vigiar com relação aos nossos pensamentos, vigiar com relação ao nosso tempo, vigiar, meus amados, com relação à rede social, vigiar com relação aos nossos amigos, vigiar com relação à mídia, vigiar com relação até mesmo que nós recebemos, meus amados, né, da internet, através de pessoas que podem estar falando da palavra de Deus ou estar falando de algum tema bíblico que vem pela internet ou coisa assim. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Nós precisamos estar arraigados na palavra, porque nós estamos tendo dificuldade, meus amados, para penetrar na vontade de Deus através da sua palavra. Ter o tempo, meus irmãos, de leitura, ter o tempo, meus amados, de nos render ao Senhor. Temos o tempo, meus amados, de fazer um devocional com Deus, eu e Deus. Nós estamos acostumados, nos acostumando, por causa desse tempo que nós vivemos, meus amados, a receber tudo muito mastigado, sabe? Receber tudo, meus amados, muito pronto, igual fast food mesmo, sabe? Eu vou no McDonald's, já sai o potinho assim com a batata frita, com o lanche e o refrigerante, e a gente só consome. Nós precisamos tomar cuidado com isso, meus amados, a fim de que não venhamos ser enganados. Nós precisamos ainda, meus irmãos, principalmente no tempo que nós vivemos hoje, estar firmados na palavra. Nós precisamos disso. Isso, meus amados, talvez seja algo tão importante como você sentar numa mesa e se alimentar para que você tenha força para trabalhar, sabe? Tem que ser tão importante quanto, sabe, você ter alguns afazeres, levantar pela manhã e trabalhar para ganhar o seu pão. Na verdade, meus amados, é mais importante que tudo isso a palavra do Senhor, porque Jesus Cristo está às portas e não há como brincar com essas coisas. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9, diz assim a palavra: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Irmãos, nós não estamos aqui, meus amados, simplesmente para cumprir um compromisso, mas para nos encher do Senhor, para ter uma vida, meus amados, de santidade na presença do Senhor. Não só aqui, mas a partir daqui. Aqui é tempo de ter comunhão, ter comunhão com os santos, entendeu? É o tempo que a mesa do Senhor está sendo servida. Meus amados, a nossa mente tem que estar aqui, não pode estar lá fora. E, meus amados, absorva e receba tudo aquilo que o Senhor tem para você. Isso faz parte dessa resistência, amado.
faz parte disso. Meus irmãos, se você não estiver fortalecido com essa comida, com este alimento, com essa mesa, certamente, meus amados, ao sair daqui o inimigo está te esperando e você não vai conseguir resistir. Resista em nome de Jesus pela palavra do Senhor. Resista em nome de Jesus. Sabe, existem sim inclinações, pecados, desvios que talvez até hoje esteja nos acompanhando. E talvez você já tenha desistido de orar por isso. Eu quero dizer que em nome de Jesus, no Senhor há livramento, no Senhor há cura, no Senhor, meus amados, há mudança de vida sim, em nome de Jesus. Talvez tenhamos parado, talvez chegamos até um ponto, meus amados, talvez já caminhamos uma milha. Mas a ordem do Senhor é: vá a segunda milha. Ali tem vitória para você, tem milagre para a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor é Deus. Meus amados, o Senhor é Deus. E isso diz a palavra, né? Aqui no livro de Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, mas eu quero fazer um exercício com os irmãos. A Bíblia fala, inclusive, a respeito de resistir, falando aqui, né, dos últimos tempos. Não sei, alguns dizem que nós somos a geração do arrebatamento, eu não sei. Eu não posso afirmar com toda certeza, porque os sinais são muito claros de que Jesus Cristo está às portas. Não sei se é essa, se é a próxima, não sei se alguns aqui verão, eu não sei. Mas eu tenho que estar preparado. Só que a Bíblia fala, meus amados, lá no livro de 2 Timóteo 4:3, diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Sabe o que significa não sofrerão? Significa não se sujeitarão à sã doutrina. Ou, se eu for mais fundo, porque o resistir é exatamente o contrário de sujeitar. Ou eu me sujeito ou eu resisto. Nós estamos falando de duas coisas totalmente adversas, contrárias. Antônimo, é isso que fala em português? Antagônimo, mas em gramática é isso, né? Antônimo, pois é. Quem está na escola há mais tempo aí, mais próximo, eu quase esqueci, estou esquecendo algumas coisas. Mas o antônimo, exatamente o antônimo. E quando a palavra diz aqui, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É uma palavra de Paulo, uma epístola pastoral a Timóteo. Mas ele está dizendo que nos últimos tempos, algumas pessoas vão resistir à sã doutrina. O que significa resistir à sã doutrina? A palavra está sendo ministrada, a base bíblica está sendo colocada. Alguns pontos, algumas coisas que estão sendo colocadas com fundamento. Não estou falando de heresia, com fundamento. E às vezes as pessoas falam: não concordo com isso, eu não acho que é assim. Eu estou ouvindo que é para fazer isso, mas quando sai para fora não faz. E não de forma, não segundo aquilo que Paulo coloca: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está em mim, esse eu faço. Não é algo, não é da natureza, mas é com dolo mesmo. Eu estou resistindo à palavra, estou resistindo à sã doutrina, não se sujeitando a ela. Irmãos, isso é algo grave e que a igreja não pode entrar nessa em nome de Jesus. Mas eu quero fazer esse exercício com os irmãos. Um dia eu estava meditando nessa palavra e eu fiz esse exercício contrário, porque é algo pertinente para o tempo de hoje.
estou falando de algo fora do tempo, uma utopia, imagina, jamais. A igreja até reunida nunca vai resistir a essa doutrina. Infelizmente, isso está acontecendo e a palavra mesmo já dizia isso. Se eu pegar esse mesmo texto, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e inverter isso, vamos fazer esse exercício? Não é diferente de 2 Timóteo. Sujeitai-vos, pois, ao diabo, resistir a Deus. Irmãos, até o meu ouvido soa ruim. Eu não sei os irmãos, a mim soa ruim. Não é nem gostoso de falar isso. Parece que eu estou falando contra a palavra. Mas eu quero fazer esse exercício com os irmãos. Não para falar dessas duas partes, mas para concluir com o final. Porque a palavra fala aqui que se nós sujeitarmos ao Senhor, resistir ao diabo, ele quem? O diabo fugirá de vós. Não é isso? Qual que é o tema mesmo? Ele não fugirá de você. Meus amados, ainda que aconteça essas coisas, ainda que o homem sendo mau, ainda que, meus amados, nós, por um tempo, talvez estejamos resistindo ao Senhor, e nós resistimos, meus irmãos. Nós resistimos ao Senhor. Eu vim me converter com 23 anos. Até então, eu resisti. Nós resistíamos à ação do Espírito. Talvez, meus amados, não sei se todos nós, eu creio que sim, todos são convertidos aqui ao Senhor. Mas alguns talvez tenham chegado há menos tempo. Quantas vezes você ouviu a palavra? Nós resistimos. E talvez ainda nós estamos no processo de santificação. Talvez ainda nós estejamos, meus amados, sendo trabalhados pelo Espírito de Deus. Algumas coisas nós não entendemos, alguns princípios ainda são difíceis de cair no nosso coração, de assimilarmos. Talvez, meus amados, nós não entendemos bem esse negócio de submissão. Hoje, no tempo que se vive, meus amados, uma vez logo que a gente se converteu, nós tivemos um embate. A gente estava num carro, não lembro onde é que era, que foi falar de submissão da mulher, tal, e a mulher, alguém já se levantou, falou: que submissão, o que, não sei o que. Amados, não é submissão de pisar sobre a pessoa, mas é nessa circunstância de entender a hierarquia, entender que o Senhor é maior. Às vezes nós temos dificuldades, meus amados, para compreender algumas coisas. Talvez seja uma resistência, talvez seja algo ainda que nós precisamos conhecer o Senhor um pouquinho mais. Por isso a necessidade de nos sujeitar ao Senhor. Mas uma coisa eu quero dizer aos irmãos, à igreja: Ele nunca fugirá de você. Irmãos, isso não é uma palavra, sabe? Ele nunca fugirá. Ele nunca te abandonará. O diabo, vou repetir, ele veio para roubar, para matar e para destruir. O único interesse que o diabo tem na tua vida, irmão, é matar, roubar e destruir. A única coisa, o que o diabo tem, meus amados, quando ele vem para você, inclusive entregando algumas coisas que parecem, sabe, aparentemente boas, sabe, atrativas, sabe, concupiscência dos olhos, o que atraiu a Eva, né? Concupiscência dos olhos, a soberba da vida, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Foi assim que o diabo atraiu. Mas por quê? Porque ele amava a Eva? Claro que não, porque a palavra fala que o diabo odeia a Deus e tudo quanto vem de Deus, inclusive a criação de Deus, inclusive a igreja, inclusive a tua vida, meu irmão, inclusive cada um de nós. Então não há, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós nos deixamos levar por algumas coisas, e eu quero que o irmão reflita, que a irmã reflita sobre isso. Nós nos deixamos levar, meus amados, por alguns costumes antigos, ou por algumas coisas do velho homem. Nós ainda, meus amados, precisamos, sabe, ser trabalhados pelo Senhor. Eu repito isso porque eu gosto dessa figura,
né, de quando nós éramos diáconos lá em Campinas. De um lado da igreja tinha uma árvore, tinha um flamboyant, do outro lado da igreja tinha uma outra árvore chamada chapéu de praia. O pastor Romero sabe do que eu estou falando, porque era uma vassoura minha e outra dele. Irmãos, quando chegávamos antes, meia hora antes, 40 minutos para varrer, porque principalmente nessa época chegava lá, estava forrado de folha. De um lado folhinha pequenininha, miudinha, do outro lado aquelas folhas desse tamanho. Claro que o lado de lá estava mais sujo, mas a gente passava a vassoura assim, ó, dá uma passada na vassoura, já enxergava o chão, era uma beleza. Do outro lado tinha umas folhinhas lá também, mas era aquela calçada de pedra portuguesa. É pedra portuguesa que chama aquilo lá, né? E você varria e não saía a folha, não saía aquela folhinha pequenininha do flamboyant. Quem não sabe o que é flamboyant, quem não sabe o que é chapéu de praia, depois pesquisa isso em casa e vão ver o tamanho da folha. Flamboyant tem uma folhinha pequenininha assim, ó, e o chapéu de praia é desse tamanho. E a gente falava que aquelas folhinhas, sabe, do flamboyant que ficava enroscada na calçada ali, que passa a vassoura, difícil sair, é pecadinho de crente. Porque depois de convertido ainda fica aqueles negocinhos ali difícil de sair, né? A folhona lá, quando a gente se converte, Deus faz assim, limpa tudo, né? Mas tem algumas coisas que a gente tem que ter mais cuidado e precisa ter mais zelo para tirar. E esse é papel nosso. Sabe, meus amados, talvez tenha coisa que possa estar na nossa vida e que nós precisamos hoje, ou a partir de hoje, colocar diante do Senhor. Porque eu sei que o Espírito opera na igreja. Eu sei que o Espírito fala, meus amados, ao seu povo, porque Ele tem nos chamado, meus amados, nos comissionado, nos separado, sabe? Ele tem nos alistado, meus amados, para sermos o exército dEle. E Ele fala, o capitão fala com o seu grupamento, ele fala, ele dá ordem, ele dá direção, ele fala. Meus amados, se o Espírito tem falado, não resista hoje em nome de Jesus. Sabe por quê, meu amado? Ele não foge de você. Ele não foge de nós. Ele não é como o diabo, que não nos ama. Eu quero que você tenha isso no teu coração. Às vezes parece que o deleite da carne, né? Mas eu vou perder isso. Irmãos, toma cuidado, porque tem algumas coisas que estão penetrando em nós que não vêm de Deus. E se não vem de Deus, vem para destruir. Mas o Senhor é aquele que te ama. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, a figura do filho pródigo. Irmãos, o Senhor estava esperando de braços abertos, com o anel preparado, com a sandália preparada, com o novilho ali, porque o pai queria receber de volta, abraçar, trocar suas vestes imundas, dar um banho no camarada e colocar ele no lugar que não era para ele ter perdido. Sabe, o Senhor te ama, o Senhor ama a igreja, o Senhor, meu amado, quer ter comunhão contigo. E para que possamos estar na presença dele, precisamos estar limpos, meus amados, com o coração rendido diante dele. A palavra fala em Isaías capítulo 65, fala assim a palavra. Olha que bênção de palavra. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam, um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo, ele foge sim, porque ele vê que o Senhor está na tua vida, mas ele foge porque ele não tem compromisso nenhum com você. Agora o Senhor tem o compromisso. Ele enviou o seu Filho, meu amado, para morrer na cruz do Calvário, e a palavra fala que ele morreu, meus amados, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu amado, ele diz: um povo que não me buscava, não me conhecia, que não conhecia pelo meu nome, eu direi: eis-me aqui. Sabe, meu amado, Deus está pronto, sabe, pronto para você. Quanto tempo faz que você não ora, não busca o Senhor? Quanto tempo faz que você não se rende, meu amado, como você buscava o Senhor há alguns anos atrás? O que está acontecendo? Qual o tamanho da luta?
Qual é o aperto, meu irmão? Qual é a dificuldade? Qual é aquilo que está doendo? Aquilo que você tem, de repente, jogado para Deus e fala: Senhor, a culpa é sua. Isso tem diminuído a nossa busca com o Senhor. Ele não deixou de te buscar, Ele não deixou de te esperar, mas nós talvez tenhamos deixado de buscar. Tem um louvor que fala: serei achado de vós. Jeremias capítulo 29 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. E o 14 fala: e serei achado de vós. Irmãos, a palavra fala que o Senhor se deixará achar pelas nossas vidas, sabe? Se deixará, meu amado, ter comunhão. Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer, meu amado, voltar a ter comunhão contigo. Ele quer te ouvir nas madrugadas, meu amado. Ele quer e ouvir nas madrugadas, né? Algo que eu tenho aprendido há muito tempo. Ouvir nas madrugadas, amém, é levantar quando todo mundo está dormindo. Alguns gostam de ser 3 horas da manhã, levanta, a hora é bênção. Eu já ouvi muito Deus falar, eu já tive algumas experiências com o Senhor, mas buscar de madrugada, meu irmão, levantar de madrugada, buscar ao Senhor, não é somente aquele horário cronológico da madrugada, porque de madrugada significa os primeiros momentos do dia, as primeiras horas do dia, as primeiras coisas, antes que tudo aconteça, né? Levantar de madrugada é antes que tudo aconteça. A gente tinha um costume antigamente, eu falava com isso esses dias, a uns irmãos da Nazareno lá. A gente tinha um costume, meus amados, tudo que a gente tinha, a gente corria para o pastor, né? Comprava um carro, a gente ia levar a chave, pastor, consagra aí, a gente não faz nada com o carro. Comprou um apartamento, não chamava ninguém para ir no apartamento, na casa, ninguém, né? Primeiro tinha que ligar para o pastor. Nasceu a primeira filha que nasceu foi a Cristina. Ela nasceu já num dia preparado, né? Então não teve como, não foi diferente. Mas a Karina ela nasceu, a minha filha mais velha, ela nasceu assim meio de repente, sabe? A gente estava em casa e a Regina começou a ter algumas contrações e estava com a mochilinha pronta já. Mas sabe como é que é? Pais de primeira viagem, né? A gente ouvia muita gente, então falava assim: esse negócio aí é alarme falso. Porque a gente sempre ouvia, né? Tem alarme falso. Já fui 2 vezes, fui 3 vezes, fui 5 vezes no hospital, voltei porque não era tempo ainda. Eu falei: vamos, pega a mochila, mas a gente vai voltar, né? Então não falamos para ninguém. Era uma sexta-feira chuvosa, né? À noite, eram umas 10 horas. Quando foi 1h da manhã, a Karina nasceu. Nem voltamos para cá, não falamos para ninguém. Mas e agora? Com quem que a gente fala? Pensei em ligar, vamos ligar para o meu pai, para o meu filho. Não. Primeiro, né, as coisas do Senhor. Pastor Moisés, estou aqui no hospital, minha filha acabou de nascer. Foi para as primeiras coisas, irmãos. Quando nós buscamos a Deus de madrugada, quer dizer, antes de tudo, sabe? Vai fazer um negócio, coloca diante do Senhor. Vai sair para trabalhar, o Senhor primeiro. Pensou em alguma coisa, sabe? Aconteceu algo, primeiro o Senhor. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso, primeiro o Senhor. Primeiro o Senhor, irmão, primeiro o Senhor. Porque Ele diz na sua palavra: eu serei achado de vós. Irmãos, Ele não foge de você. Ele não é um Deus que está distante. Ele não é um Deus que não te ama. Ele não é um Deus que não tem negócio com você aqui nessa terra. Ele não é um Deus, meu amado, que não deixou de te visitar com dons. Mas eu não tenho ministério. Amados, é engano. Isso é obra do diabo. Você tem ministério, você tem chamado. Tem gente perto de você. A sua casa é o teu rebanho. Sabe, aqueles que estão perto de você no teu trabalho, é o teu rebanho. Você foi colocado estrategicamente naquele lugar para ser uma bênção.
para ser ali luz do mundo, para ser, meu amado, carta escrita por dentro e por fora pelo Senhor, sabe? Ele não foge de você, você vai achá-lo, meu amado, se você buscar de todo o coração, e serei achado de vós. Sabe, meus amados, quando nós invertemos esse versículo aqui, né? Eu temo, até quando eu falo isso, não quero, né, errar na palavra do Senhor, mas eu quero fazer esse exercício para mostrar para você, meu amado, para a igreja, o quanto Deus é bom, o quanto o Senhor te ama, o quanto você pode contar com Ele. Ah, mas tem momentos que Ele não fala conosco, tem momentos que parece que Ele se cala, é verdade, porque Ele quer que você cresça em maturidade, irmão. Ele quer que você cresça na palavra dEle, sabe? Eu falava isso hoje para um casal. Nós somos chamados para ser agentes do Senhor nessa terra. A palavra faz milagre? Faz. Tem um sobrenatural aqui acontecendo? Tem. Sabe? Tem curas que precisam ser milagre? Sim. Tem situações na nossa vida, negócios que Deus move céus e terra, você olha para trás e fala assim, não, só poderia ser Deus, é verdade, mas meu amado, é você, sabe, com a palavra do Senhor, meu amado, se sujeitando a Ele, com esta ferramenta, sabe, com esta arma de guerra que é a palavra de Deus, porque Ele te capacita para isso, porque Ele tem te dado isso, porque Deus tem te dado isso. Meu amado, você é agente nessa terra para mudar a tua casa, para começar a tua vida, depois a tua casa, depois o lugar que você trabalha, a tua vizinhança, o teu bairro, enfim. Amados, há um poder de Deus sobre a tua vida, e é verdade que o mundo jaz no maligno, é verdade, meu amado, que o mundo está sim resistindo à palavra, se sujeitando ao inimigo, mas a igreja não faz isso. A igreja trabalha na contramão, sabe, desse exercício que nós fizemos, porque nós conhecemos em quem nós temos crido, nós conhecemos nosso Deus, nós sabemos quem Ele é, nós já vimos seus sinais e maravilhas, nós já ouvimos o seu falar, nós já fomos, meus amados, visitados com um bálsamo de alegria, nós já vimos milagres, nós sabemos o que Deus faz, e Ele continua sendo Deus, e Ele continua não fugindo de você, mas Ele te aguarda toda vez, toda madrugada, todo início de qualquer coisa que você for fazer. Tem um Salmo 92, 92, né, que eu gosto muito, dessa, acho que é o 92 mesmo, 92, diz assim, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã, lembra, madrugada, primeira coisa, né? De manhã, estou saindo de casa, para de manhã anunciar a tua benignidade, porque é assim que nós adoramos a Deus, e nós entramos na presença do Senhor assim. Senhor, bom é o Senhor, né? E poderoso é o teu nome, e digno de louvor. Tu és Deus, eis-me aqui, Senhor, estou saindo para trabalhar, anunciar a sua, diz aqui, a sua benignidade. E todas as noites, o que é noite? É no final de tudo, é no final da jornada, é no decorrer, é no finalizar do negócio, sabe? É anunciar o quê? A tua fidelidade. Que delícia que é esse versículo. Irmãos, para todas as manhãs anunciar a sua bondade, a sua benignidade, e a todas as noites e as noites a sua fidelidade. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que está sobre a tua vida, esse é o Deus que não foge de você. Amém, meu amado? Deus é bom, sabe? O Senhor reina e reina para sempre. Essa palavra esteja, sabe, enchendo o teu coração de alegria em nome de Jesus, sabe, seja algo que venha te dar um novo ânimo para caminhar, que venha te fazer, meu amado, a desistir de alguns desvios do caminho,
É normal nós desanimarmos, é normal, né? Não é bom, mas é normal que em alguns momentos nós venhamos a dar uma desanimada, a dar uma esmorecida. Por isso nós precisamos da comunhão, porque quando um não estiver resistindo, o outro te ajuda a resistir. É melhor serem dois do que um, e nós podemos contar uns com os outros. Amém, pastor Romério? Nós podemos contar uns com os outros, sabe? Deus te ouve sim, mas se você olhar para o teu lado, para frente e para trás, você vai reconhecer muitos irmãos que também são de Deus, e são pessoas que Deus colocou junto com você, que faz parte do mesmo aprisco, né? Que está ali ombro a ombro com você, né? Talvez o teu irmão está orando pela mesma coisa que você ora, e talvez você nem saiba. Talvez você não saiba que ele ora por você, né? Talvez ele não saiba que você ora por ele, entendeu? Algo está acontecendo, e muitas vezes, meus amados, nós deixamos de contar com o nosso irmão. Faz parte da obra, entendeu? Ele não foge de você, mas e o teu irmão está ali. Reconhece Deus na vida dele, reconhece que ele é a pessoa que Deus colocou do teu lado para te ajudar na hora que você não está legal. Deus é contigo para te abençoar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados filhos de Deus e caminham segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Ele continua, meu amado, fazendo com que essa bendita palavra se cumpra na tua vida. É uma palavra tão simples, irmãos. Eu estou falando de coisas assim, eu estou citando coisas que eu aprendi no começo, mas que nós não podemos deixar de viver até o último dia, porque é real, porque é sobrenatural, porque é isso que nos sustenta, é o alimento que nos mantém de pé. Meu amado, é a sabedoria que está sobre a nossa vida que não nos faz desistir, abandonar o Senhor, mesmo porque Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca foge de você. Como diz a palavra, poderia uma mãe se esquecer do seu filho? Poderia a mãe que amamentou, que gerou, esquecer do seu filho? E nós vemos hoje situações assim, e que já não é tão raro, né? Por isso que eu digo, as coisas estão mudando. Mas ainda que isso aconteça, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, ele jamais vai se esquecer de você. Jamais, meu irmão, ele vai esquecer da tua vida, minha irmã. Ele não vai se esquecer da tua oração, ele não vai esquecer das tuas lágrimas, daquilo que você tem colocado diante dele. Ele não vai esquecer, aliás, ao contrário. A palavra de Deus fala em Apocalipse que ele tem uma salva de prata na mão, e prata significa preço da vida, né? Quando Jesus foi vendido por algumas moedas, 30 moedas, 30, né? 30 moedas, elas tinham um material, esse material era prata. Por que era prata? Porque tem um significado, é o preço da vida. Irmãos, há uma salva de prata, mas parece uma baciazinha, coisinha assim. E diz a palavra, com as orações dos santos, está no céu, na visão do Apocalipse, a visão de João do Apocalipse está lá. Ele viu uma salva de prata com a oração dos santos. A tua oração não está esquecida. Ele não te deixou, Ele não te abandonou, Ele não foge de você. Ele não foge. Irmão, você pode ser ruim, nós podemos ser maus, que esse mal não seja deliberado em nome de Jesus ainda. Até o filho pródigo gastou deliberadamente. Ele não se esqueceu, Ele não se esquece de você. Meu amado, quando você se rende, Ele está lá para te receber, para mudar suas vestes, para colocar a aliança, para te fazer lembrar que Ele tem uma aliança contigo. E a aliança que Ele tem, não foi você que fez com Ele, foi Ele que fez conosco essa aliança. É Ele, partiu dele, e Ele hoje, meu amado, tem te lembrado disso. Eu tenho uma aliança com você, eu não fujo de você, eu tenho um compromisso contigo, para te abençoar,
para te fazer prosperar. Bem sei os pensamentos que penso de vós, o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim que esperais. Nós lemos aqui Jeremias 29:11. Que delícia, irmão. Isso aqui não é simplesmente um verso para se colocar num papel, num adesivo para pôr no carro e ficar ali como um amuleto. Não, é para viver isso, é para acreditar nisso, irmão, é para viver intensamente a palavra do Senhor, como se hoje fosse realmente o último dia, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei. Eu sei de uma coisa: Ele está sempre pronto para te receber, sempre. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele é vida, e quem está com Ele vive para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que crê no Senhor nunca morre, mas esse viverá para sempre. Esse mistério eu ainda não conheci na plenitude, porque eu estou aqui ainda vivo, né, em carne. Mas nós veremos, irmãos. Nós conheceremos aquele que permanecer até o fim. Aquele que estiver no Senhor, sujeitando a Ele, resistindo ao diabo, irmãos, verá coisas tremendas, e esta palavra misteriosa se cumprindo. Aquele que crê nele nunca morre, mas viverá para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é para mim, isso é para você, isso é para aquele que crê. A vontade de Deus, outra para os irmãos, hein? Outra. Qual é a vontade de Deus? É que todos se salvem. Todos, irmãos. Todos se salvem. Ah, mas aquele cara ruim, eu conheço as obras. A vontade de Deus é que ele se salve. Ah, mas tem fulano que... A vontade do Senhor é que ele se salve. A vontade do Senhor é que todos se salvem. E você tem esse privilégio bendito. Não recua isso, não recua nem 1 milímetro em nome de Jesus. Lá em Suzano, outro dia eu preguei aquele texto que fala assim que hoje a tua salvação hoje está mais perto, ou a salvação hoje está mais perto de você, de quando você aceitou a Cristo, e quando você abraçou a fé. Aí a gente para pensar e fala assim: puxa, mas eu vivi aquele primeiro amor, que delícia, né? Era fogo puro, eu ia para o monte, eu orava mais, eu não faltava nos cultos, eu não via a hora de falar para alguém, ministrar a palavra, evangelizar. E esse falou assim: nossa, mas hoje eu estou tão longe. Cuidado que também o inimigo pode estar soprando isso para te desanimar, porque a palavra fala que a salvação do Senhor hoje está mais perto de você do que quando recebemos a fé lá atrás. Então se anime em nome de Jesus, se levante em nome de Jesus, não deixe sentimentos, não deixe frustrações, não deixe desilusões, problemas até que você teve dentro da igreja, não deixa isso acabar com você. Quanta gente fora da igreja, quantos desigrejados, irmãos, que não têm tido esse momento aqui de culto, sabe, de poder receber algo que Deus está entregando na hora, online. Então aí, perambulando por aí, sabe-se lá onde. Nós temos esse privilégio, então não recue disso em nome de Jesus. E saiba que Ele não foge de você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nós engrandecemos ao Senhor.